pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Petcast, o podcast aqui da Amoedo Distribuidora. Meu nome é Gabriela Santana, eu sou médica veterinária, promotora de demandas aqui da Amoedo, e hoje, no nosso episódio, a gente vai falar um pouco sobre saúde mental e o propósito na medicina veterinária. E eu estou aqui com uma convidada muito especial, a doutora Priscila Pinto, que é médica veterinária, psicanalista clínica e é fundadora da Vet Mental, uma iniciativa incrível que é voltada para a saúde mental, né, dos profissionais de medicina veterinária. Doutora Priscila, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer receber você aqui hoje. Oi, Gabriela, posso te chamar de Gabi? Pode, claro. Então pronto. Gabi, muito obrigada por esse convite. O meu coração ficou muito feliz quando você entrou em contato, porque por dois motivos essenciais. Um, porque a Amoedo mora no meu coração. Ah, já fiquei sabendo. Eu tô aqui assim, tipo, eu quero sair daqui, depois eu quero ver uma galerinha lá embaixo, porque realmente a Amoedo tem um espaço no meu coração enorme. E o segundo motivo, porque falar de saúde mental dentro do universo veterinário é mais do que importante. Então eu tenho essa consciência e eu trago isso junto com a Vet Mental e a gente vai ter aqui a oportunidade de conversar e explicar um pouquinho mais desse propósito. Que bom, que bom. Fico muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. Pri, vamos lá. Posso te chamar de Pri também? Claro, fica Maravilha, à vontade. maravilha. Quero começar, então, com uma pergunta mais pessoal, né? Falando um pouco da sua trajetória. Fala um pouco pra gente o que é que foi que te motivou, né? A trabalhar, né, com saúde mental dentro da medicina veterinária, principalmente porque são assuntos bastante distintos, né? Áreas diferentes. Medicina veterinária e a psicanálise. Me conta um pouco dessa sua trajetória. Exatamente. Eu decidi fazer veterinária porque quando eu tinha 6 anos de idade, eu ainda falava que queria ser veterinária, né? E esse sonho ele foi interrompido quando meu pai virou pra mim e falou: pare de falar isso, porque eu trabalho com veterinários e os veterinários estão tudo passando fome. Geralmente é sempre assim. Todo pai que trabalha com veterinária não quer que o filho siga a veterinária. Ele não é veterinário, né? Mas ele trabalhava com veterinários, relacionado, né? entendi. Então, no trabalho dele não estava legal. Assim, quando ele ia para a parte veterinária, os veterinários, tô sem dinheiro. E aí ele estimulou em mim a parar de sonhar em veterinária. Só que esse sonho ficou lá dentro. A gente nunca desiste dos nossos sonhos. Então, quando a gente nasce com a nossa lenda pessoal e é para ter uma hora, ela vem, né? E foi isso que aconteceu. Com 24 anos, eu passei na Universidade Federal. Um grande sonho, uma coisa que eu achava que era um tanto impossível, eu consegui e a partir dali a minha vida mudou. Eu acreditava que eu seria veterinária. De verdade, eu ia ali clinicar, né, iam ser animais de clínica, os pequenos animais. Porém, foi passando o tempo, dentro da faculdade a gente vai fazendo vários estágios ali, né? E dentro desses estágios eu me descobri muito em pequenos. Treinei, só que nos dois... clínica de pequenos. Na clínica de pequenos. E aí, nos 2 últimos anos, tudo mudou na minha vida, inclusive dentro da faculdade. Eu fui pro laboratório de carnes. Ai, eu sou do laboratório de carne também. Criada, amo. Eu amo a parte de inspeção. Amei. As voltas que o mundo dá. Pois é, as voltas que... Exatamente. E eu amei demais. E falei, pronto. Aí já comecei fazendo o meu MBA, dentro da faculdade, ainda antes de terminar, ali no último semestre, MBA, tendo contato com o pessoal da ADAB, já criando ali o meu legal. Né, tapete para quando eu saísse da faculdade. Quando eu saí da faculdade, não foi bem assim, né? Eu já estava com 30 e poucos anos, eu não tinha aquela coisa de falar, eu vou ficar aqui morando na casa dos pais, esperando as oportunidades dentro da inspeção. Eu tinha que ir para dentro, e aí surgiu a área de representação. Amo também. Trabalhei uns quase 4 anos na parte de representação, né, na parte comercial. E aí resolvi ter meu pequeno. E aí tinha certeza que ia voltar para a área comercial, porque... Sim. Deu uma pausa, chegou a dar pausa? Não, dei a pausa assim, do tempo da gestação mesmo, né? Aqueles 4 meses que a gente tem depois que a gente pare. E eu sei que voltei. Fiquei mais uns 3 meses na empresa, porém eu não estava conseguindo dar conta. E aí foi a minha segunda, né, decepção, assim. Eu falei, gente, eu fiz veterinária para ser veterinária, para cuidar de bichos, de animais, e de repente eu vou para área comercial. Chega na área comercial, agora eu não tô mais dando conta, eu vou ter que desistir disso, eu vou fazer o quê, né? E no meio do caminho aí eu tinha toda feito ansiedade, né, nesse momento. Eu fiz clínica a domicílio, e teve um momento aí que eu desisti também, questões emocionais, eu não tava dando conta. E aí desisti, mas como eu já tinha área comercial, então eu continuei ali, né? Só que teve esse momento quando eu tive meu pequeno e que eu tinha que escolher ali, porque eu não estava conseguindo ser 100% em nenhum dos dois. Eu optei em ficar com ele, eu falei, mas eu preciso
entender tudo isso que está dentro de mim. Então, eu já tinha estudado constelação familiar. Legal. E aí, eu fui estudar psicanálise. Eu falei, eu quero entender um pouquinho mais. Eu quero entender a visão de Freud com relação ao que eu tô sentindo. E aí, se descobriu. E aí, eu me descobri dentro dessa área. Trabalhei com mulheres durante um certo tempo. Que foi o meu foco, né? Levantar a autoestima de mulheres. Trabalhar com mulheres que sofriam violência doméstica. Então, foi um ganho, um aprendizado muito grande. Mas ainda assim, no meu coração, falava, existe uma veterinária dentro de você. E aí, você vai fazer o que com isso aí? Qual é o propósito, né? Qual é? E aí, eu pensando, e um dia eu falei, gente, conversando com meu marido, conversando com outras pessoas, eu falei, já sei. Vet Mental. Caramba, surgiu assim, né? Surgiu. Eu vou unir o que eu tenho, as duas coisas que eu estudei, que eu me dediquei, que eu gosto de fazer, e vou transformar em uma. E aí veio a Vet Mental. Que legal. Que é cuidar dos meus colegas, é cuidar... E tem um diferencial, né? Porque no início era cuidar só dos meus colegas. E ela se transformou, essa ideia, cuidar do universo Pet Vet. Exatamente, E o universo Pet Vet é o estudante, é o veterinário, é o balconista, é o tosador, é o empresário, é o dono da distribuidora, é o empresário do pet, do pequeno, do grande. É para todo mundo, é para o protetor, sabe? Então, a Vet Mental, ela tem o propósito de cuidar do universo, né? Pet Vet. E foi assim que surgiu. E assim, ali o meu coração falou, pronto. Agora você está pronta para cair dentro daquilo que realmente você almejou a vida toda, né? Não desistiu de ser a veterinária que foi podado lá atrás. Trabalha diretamente com os médicos veterinários hoje em dia. Exato. E ajudando de uma outra questão, uma questão fundamental que a gente discute muito hoje. Muito legal, Pri. Na verdade, a rotina da veterinária ela é bastante intensa, a gente sabe, né? Então, tem aquela carga emocional pesada, tem a cobrança, você precisa ter tomadas de decisões muito rápidas. A gente tem muito pouco, na verdade, pouco tempo para si. E isso é fundamental. Na sua visão, quais são os gatilhos de estresse, sofrimento psicológico e quais o que acontece mais nos profissionais do nosso setor? Então, o que mais acomete, assim, no dia a dia, são... Assim, vamos começar um pouquinho de trás, né? O estudante, quando ele sai, ele entra na faculdade, ele entra muito motivado, porque eu amo animais e eu vou cuidar dos animais. E aí ele se depara com um leque extenso na medicina veterinária. São muitas opções. Ele passa a faculdade toda se dedicando, vai dali, vai aqui, vai aprendendo diversas áreas. E aí, quando ele se forma, ele já sabe uma coisa que ele quer, né? Eu quero grandes, eu quero pequenos. E ele vai. Só que quando essa porta se abre, ela é muito diferente da expectativa. Com certeza. Né? É uma realidade totalmente distorcida do que ele estava pensando. E aí vem esses gatilhos, né? Tipo, eu tava pensando que eu ia ganhar bem, não ganha. Aí eu tava pensando que nos plantões que eu ia pegar ia ter gente para me ajudar, e não tem. É o choque de realidade. Então vem várias... questão financeira é um gatilho que mexe muito. Essa questão, né, de você achar que vai chegar lá e vai ter gente para te dar todo um suporte, isso mexe muito, porque mexe com a sua insegurança, Com certeza. A gente acabou de se formar, a gente tem um preparo, mas a gente ainda sente falta de ter alguém. Ali, o que você acha? Os humanos, né, na medicina humana, ajudar, quando a gente vai nas clínicas, a gente consegue perceber que os médicos consultam, né, e isso é tranquilo. Eu prefiro ser atendida por alguém que consulte ali, tire algumas dúvidas, do que me atenda, tipo assim, eu acho que aí vai. Então, assim, existem muitas coisas nesse sentido, porque o formado, o veterinário ali, quando tá na clínica, ele tem muita insegurança do que vão achar dele. Então, ele fala, se eu acessar o computador e perceber que eu tô consultando, ele vai achar que eu não estou preparado. Então, o veterinário, ele começa a trazer muitas questões para a cabeça, que ele precisa se mostrar ser quem muitas vezes ele ainda não é. E tá tudo bem, hein? Não tem essa cobrança. Então, o veterinário, ele se exige muito, porque quando ele se forma, ele fala, agora eu preciso dar conta. Mostrar, né? Agora eu preciso salvar. Exato. Agora eu preciso fazer valer. E não precisa nada disso. Agora você é mais uma pessoa que se formou em veterinária. Deus continua no lugar dele. Você não vai ocupar o lugar de Deus. Exatamente. Aquete seu coração. Aquete seu Tenha coração. paciência. Exatamente isso. Eu lembro muito da minha trajetória pessoal. Tenho 8 meses de formada apenas, né? Também sou lá da UFBA. Então, eu lembro que o meu maior gatilho de ansiedade era... vou me formar, e aí? E nossa trajetória é bastante parecida, porque eu também queria muito a parte de inspeção, mas a minha primeira oportunidade, é que eu agradeço a Deus hoje, foi na área comercial, é que eu me identifiquei, né? Então, esses gatilhos de recém-formado, eu acho que é o maior pico de ansiedade que a gente tem.
Gente, e o interessante falar isso que você falou agora, porque eu tive também, logo depois que eu me formei, eu fui para a empresa, né, para a área comercial, e nessa empresa eu entrei para ser promotora técnica. E eu tava muito bem, porque tinham me falado que nessa parte da promotoria era mais tranquilo do que a parte de vendas. Então, assim, me deixa aqui que eu tô bem, né? Beleza. Só que nesse primeiro mês de trabalho, eu tinha sido treinada para falar de alguns medicamentos, mas na hora que eu sentei na frente do doutor, ele olhou para mim e falou, ele me fez 2 perguntas que eu não sabia responder. E na hora me deu uma insegurança. Meu Deus, não sei nada do meu produto. Eu saí dali péssima, me sentindo pior das piores. Gente, eu mal tinha aprendido para tá tudo bem me fazer pergunta que eu não sei. Exatamente. Sabe? Exatamente. Então não tinha necessidade, mas tudo bem, que tudo serve de aprendizado. E eu sei que eu saí de lá, e quando eu tive a oportunidade de encontrar com o diretor da empresa, sim, ele falou, depois quero falar com você. Falei, outro doutor deve ter ligado para ele, falado mal de mim, aí eu tô frita. E eu fiquei assim num... A nossa mente, né? A nossa mente nos auto-sabotando. Exatamente. E eu sei que quando ele me chamou, ele falou, olha, Priscila, é o seguinte, tá saindo a vendedora, você quer ocupar o cargo dela? Então, assim, era pra uma promoção e a minha mente me auto-sabotando, dizendo que eu ia ser demitida ali. Imagine. Então, assim, tá dentro do processo a gente acertar, a gente errar. Faz o importante parte, é a parte, gente entender que a gente tá subindo uma escada. Exato. A gente reconhecer, levantar a cabeça e seguir. E tá tudo bem. Seguir. Aquelas perguntas servem já para as próximas, tipo assim, eu já sei responder e tá tudo bem. Mas, Pri, você acha que existe, né? Você percebe que existe diferença entre os perfis? A gente comentou um pouco que você hoje atende tanto do empresário ao médico veterinário, seja ele clínico, também da parte acadêmica, né? Eu vejo você muito presente nesse meio acadêmico. Você acha que existe uma pressão emocional diferente nesses tipos de setores? Existe. Existe, porque principalmente dentro da Vetmental a gente tenta personalizar. Tá. Vamos supor, todo mundo aqui na Moedo, se a gente pegar o grupo Moedo, todos têm a mesma demanda emocional? Não tem. E às vezes no mesmo setor não vai ter. Exato. Por quê? Porque as nossas questões de saúde mental, elas são multifatoriais. Exato. Eu trago questões da minha casa, eu trago questões lá do trabalho onde eu estava agora, eu trago questões de vários aspectos, né? Então não é a minha questão de saúde mental, muitas vezes, ela não está só dentro da empresa, ela não está só dentro de um local, ela está em tudo, está dentro de mim, o universo onde eu frequento. Então, assim, claro que na distribuidora Moedo tem um perfil, mas a gente não generaliza. Já numa outra distribuidora tem um outro perfil de questões de saúde mental. Então, tudo vai depender muito. É tudo muito personalizado, né? A gente não pode colocar a responsabilidade de uma eutanásia, querer que o recepcionista da empresa sinta a mesma coisa que o veterinário. Totalmente diferente. É totalmente Vão ser questões diferenciadas. Porque se tem alguma intercorrência maior, o veterinário se responsabiliza mais. O menino da recepção, a moça da recepção, eles vão sentir também, porque ali é um time, mas não é com a mesma intensidade, né? É diferente. Com certeza. Então, quando a gente vai em algum trabalho assim da Vetmental nas empresas, a gente uma das primeiras coisas que a gente sempre foca é no indivíduo. A gente tenta entender o que acontece naquele ambiente, mas focando naquele humano ali. Como é que ele reage, como é que pode ser diferente. E aí a gente vai tentando trazer isso, trazendo a humanidade, né? Você falou essa questão ambiental. Eu acho que o ambiental foca muito no meio. Então, assim, se você não tá num ambiente que te favorece, que te faz bem, né? Você não vai ficar bem. Então, às vezes, você tá no seu trabalho, você tá ganhando financeiramente bem, mas é um ambiente considerado tóxico, então você não vai seguir, né? Exatamente. Mas, Pri, quais são os sinais de alerta que esse profissional precisa parar e pensar para até buscar, né, uma ajuda? Um dos principais pontos que a gente pede para que as pessoas... Porque, assim, saúde mental não vem escrito na nossa testa, né? Hoje eu estou com depressão, amanhã a gente está um pouco assim, burnout. E como é algo tudo muito novo, a gente, às vezes, não consegue nem perceber o que a gente está sentindo. A gente acha que é passageiro, muitas vezes. Às vezes, sim, é só uma exaustão. Mas, às vezes, é uma exaustão já que já está criando um tamanho enorme, já está se tornando crônico, né? Então, assim, um dos principais pontos é quando a gente começa a ficar cansado demais. Aquela exaustão física e mental. A exaustão mental, para mim, é pior. Porque, assim, é claro que quando você tá num TCC, você acabou de sair de um TCC, você é natural, sabe né, que você esteja. Assim como o estresse, né? Todo mundo fala que o estresse... Gente, o estresse, ele é fisiológico, ele é natural, ele é legal, ainda bem que a gente sente estresse. Vai passar. A questão toda é a linha do equilíbrio, é quando isso ultrapassa, né? Então, é a mesma coisa. Quando a gente tá se sentindo exausto, o corpo, você dormiu a noite toda bem, acordou e tá cansada,
tem alguma coisa estranha, né? Então você, fisicamente e mentalmente, tudo que você vai fazer, você fala, tô cansada, não aguento mais fazer isso. Aquelas coisas que você sentia prazer de fazer. Sim. Que se acordar, opa, hoje eu vou pra Moedo, e de repente começa a ter dias que saco. Lá vou pra aquele lugar. Aí até te incomoda, que você fala, poxa, mas você mesma, né? Uma conversa não era assim antes. Tanto de ir pra lá, por que você tá sentindo? Ah, deve ser TPM. E aí a gente tem a tendência de, não é nada não, é besteira, eu vou dar conta, calma aí. Tem um café aí? Tem? E a gente vai meio que tampando, né? Sim. Colocando ali um esparadrapo, falando, não, isso é besteira. E não para pra pensar, né? Por que eu tô me sentindo desse jeito? Não para pra pensar. Pra tentar até resolver o problema. Então, o importante é irritação. Às vezes, do nada, a gente tá lá num dia normal, não tá de TPM, porque quando a gente tá naqueles dias, a gente sabe que... Às vezes a gente... Ai, desculpa, foi mal. Vou me esforçar pra minha próxima não cometer Hoje não é meu isso, dia. Né? Mas quando do nada, daí você fala, gente, por que eu dei uma patada naquela pessoa ali de graça? E você começa, tipo assim, a afastar as pessoas. Muitas vezes você quer ficar na solidão, quer ficar sozinho, quer ter uma coisa que você já não queria. Sexta-feira a galera já se mobilizava. Eba, hoje tem um happy hour, vamos comer o acarajé, vamos comer não sei o quê. Não, hoje eu vou pra casa. Aí na outra sexta-feira eu vou pra casa. Na outra, quando você começa a perceber que você tá se refugiando demais, querendo ficar muito dentro de si. Isso é um ponto muito importante. Já é um sinal de alerta. Já é um sinal de alerta. E vale muito essa questão do sinal de alerta pra gente prestar atenção na gente. Porque sempre quando eu falo, e aí, como é que tá a questão de saúde mental? O pessoal fala assim, conheço alguém. E muitas vezes eu vejo uma pessoa, Pri, eu já tive, eu estou vivendo. Então, assim, é muito fácil às vezes a gente prestar atenção no outro, né? Prestar atenção em quem tá próximo, porque é mais fácil terceirizar uma coisa que às vezes você tá sentindo, mas que você tá vendo em alguém. Vale muito a pena olhar para dentro. Sim. E vale muito a pena também olhar para o outro no sentido de empatia. Acolher as pessoas. Porque... às vezes alguma pessoa eu não sei se você já chegou a passar por alguma situação de ansiedade, depressão, burnout. Ansiedade, sim. A minha ansiedade é assim, não consigo dormir um dia anterior. Então eu fico muito ansiosa, por exemplo, algum evento diferente que eu vou fazer. Eu fico muito ansiosa, então eu não consigo dormir. Aí acordo de madrugada, meus picos de ansiedade. E eu já sei, é uma ansiedade por causa disso. Ótimo, é uma ansiedade que te prejudica em algum aspecto, mas ela é para aquele momento, ela não perdura, né? Exato, é daquele momento, é quando tem uma coisa nova pra acontecer. E você já sabe. E eu já sei, eu falei, eu não tô dormindo direito porque eu tô ansiosa com tal demanda. Exatamente. A gravação foi assim, gente. Foi? Ontem eu acordei, fiquei passando o roteiro, falando, meu Deus, minha primeira gravação. É ansiedade. Hoje eu sei que eu já vou dormir mais tranquila. Não é algo que perdura, não é algo crônico. Exato. E eu já me conheço. É até interessante de falar, porque a ansiedade é justamente isso, né? O Brasil hoje está em primeiro lugar com pessoas ansiosas. Tipo, é muito louco isso. E porque assim, eu sou ansiosa, você é ansiosa, todo mundo tá ansioso. A gente tem que aprender a trabalhar nossa ansiedade. Aceitar ela como ela é e ver onde é que pode estar melhorando, porque isso de fato, como você falou, ansiedade existe, gente. Você tava assim porque você queria dar seu melhor e tá tudo bem. A gente vai viajar, uma coisa legal, a gente fica, a gente não dorme, às vezes tá tudo bem. Isso daí não é um problema. Faz parte da nossa vida, significa que a gente tá vivo, que a gente anseia por aquelas coisas que a gente sonhou um dia também, né? A questão toda é quando isso perdura, né? Tipo, você tá ansiosa por quê? Ai, não sei, tô ansiosa. E não tem um lance. Eu tô ansiosa, preocupada, porque o meu filho, ano que vem, não sei se vai estudar na mesma escola. Eu tô preocupada porque eu não sei. Sabe quando você começa a sonhar, se preocupar com coisas que estão lá essa ansiedade futura, assim. Que você não tem como resolver. Eu tô preocupada porque a reciclagem, eu tô preocupada por causa da sustentabilidade, por causa do urso polar. Então, tipo assim, você começa a levar isso para um outro nível que, tipo, até onde faz sentido e é saudável para você. Então, a questão do equilíbrio é toda essa, né? Quando isso já te prejudica, né? De forma já que já começa a se tornar crônico ou não. Então, é sobre isso, assim, né? Mas assim, Pri, o que é que eu observo muito na minha rotina de visitas, né? Os médicos veterinários, focando agora nos médicos veterinários clínicos, eles têm uma carga emocional diária, muito puxada. É o lidar com o tutor, é o paciente, a tomada de decisões rápidas. Meu Deus, o que é que eu faço agora? Eu preciso agir, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Voltada para essa questão, a gente tem que lidar com a culpa, né? Porque é muito comum, né? O veterinário se cobrar muito, um caso que não deu certo. A gente falou a questão da eutanásia também, que é sempre um momento muito difícil, né? E aí, como é que a gente lida melhor com essa culpa? Né? Porque nem sempre a gente vai estar
disponível para isso. A gente vai voltar para aquela história lá de que a gente não é Deus. E eu trago isso com muita simplicidade, assim. Todas as palestras, treinamentos que a gente faz, a gente sempre tenta ir puxar para o lado mais simples da coisa, né? O básico, o simples, né? Deus mora na simplicidade, né? Então, quando a gente consegue perceber que ali nós somos um instrumento de Deus, né? Assim como a tesoura, assim como o estetoscópio, nós somos instrumentos a ser utilizados ali por Deus. Né? Então, quando você se joga ali, fala, eu vou dar o meu melhor porque é o que eu sei, você está fazendo o que você sabe e está tudo bem. Quando você parte do princípio de que agora eu tenho que dar conta, lá vou eu se eu não fizer, ai meu Deus, você traz isso para si, tipo assim, você tem que fazer valer, você vai se sentir culpado independente do resultado que sair dali. É verdade. Você vai sair com um peso enorme se deu certo, você vai sair com isso daqui duro, pesado. Se deu errado, você vai chorar a noite toda. Debaixo do chuveiro, no travesseiro, ninguém vai saber, mas você vai. Entende? Então, é você conseguir entender que o seu papel ali é insignificante. Você só é uma pessoa que estudou mais do que o tutor e que vai cuidar do animal dele. Vai fazer o que você sabe. E o resto é resto. Você não é Deus. Você não é Deus. Então, quando você traz pro simples, se colocando no seu lugar de servir como servo, né? Fica tudo mais leve do que a gente colocar aquele jaleco e achar que a gente tá colocando aquela faixa divina, né? Pronto, vamos lá que eu vou cuidar, vou salvar o seu animal. Gente, nós não temos esse poder de salvar animal nenhum. A gente é um instrumento de Deus ali naquele momento para poder dar o nosso melhor e fazer com que aquele animal tenha os melhores resultados. Tira a culpa, né, do Tira coração. A culpa, fica mais leve. Senão isso te adoece, com certeza. Isso adoece. Então vamos falar um pouco agora de solução, né? Porque é possível fazer... O que é possível fazer para cuidar de si mesmo e encontrar um equilíbrio entre a vida pessoal, que às vezes a gente esquece que a gente tem vida pessoal também, né? Que é importantíssima. Sim. E a vida profissional. Vida pessoal e vida profissional não podem ser distintas, elas têm que ser só uma. E aí você tem que estipular o que é prioridade. Certo. Peguei as minhas vidas, profissional e pessoal, e estipulo o que é prioridade. O que é prioridade para mim? É claro que eu tenho que pagar a conta, eu tenho boleto, eu tenho várias outras coisas, mas isso é prioridade? Não. Prioridade é a minha família. Com prioridade das prioridades sou eu mesma, né? É eu acordar bem, o que eu quero fazer, como eu vou fazer. Eu vou sair correndo que nem doida para arrumar meu filho, para não sei o quê, preparar todo mundo. Ai, agora eu vou cuidar de mim? Será que tá sendo legal já essa prioridade? Então, tipo assim, a prioridade sou eu. Eu vou acordar, vou preparar se eu quiser ou se eu não quiser. Eu vou escolher o que vai me fazer bem e dar conta. A saúde. Como é que eu cuido da minha saúde física? Eu vou fazer uma caminhada, vou dar 3 voltas no quarteirão aqui em casa antes de sair. Ah, eu vou andando pro trabalho porque é perto. Ah, não tenho condições de ir pra academia porque eu não tenho tempo de ir pra academia. Então, vou andando pro trabalho. Algum tipo de atividade física, mesmo porque quando a gente fala de atividade física, muita gente fala, não tenho tempo nem dinheiro para isso, né? Tempo é uma questão de prioridade, então significa que você não está se priorizando. Exato. E dinheiro, tudo bem. É uma opção que você trabalha, se você quiser, você também pode priorizar. Mas esse é um ponto. É uma questão, não quer ir para academia, tudo bem. O que você gosta de fazer? Conversa com você, negocia com você. Olha, é importante a gente fazer. Vamos escolher o que é melhor pra gente? A atividade física é você se movimentar. Então, independente de ir pra academia ou não, é você estar em movimento. Ai, Pri, mas eu fico o dia todo em pé, eu ando pra cá, eu ando pra lá no trabalho. Tá, tudo bem, show de bola, você tá numa atividade física ali. Mas não é a mesma de quando você sai dali e vai dar uma caminhada pensando, agora eu estou mandando comandos pro meu corpo. Olha, eu amo tanto você que eu vou dar uma voltinha com você, vou te levar pra passear. E eu me amo. Meia horinha, bora, pensar em mandar células boas, né? As células têm que ir embora, vai embora. As células que têm que se multiplicar aí, se multiplique. Então é uma brincadeira, mas é um momento de amor, né? De alto amor ali consigo mesma, né? Então, essa questão de atividade física é encontrar o que te faz bem. O que você se conecta. Eu tenho até uma autocrítica pra fazer de mim mesmo. Eu sou bastante ativa, pratico muito atividade física. Acho importantíssimo, fundamental, melhora a nossa mente, melhora tudo. Mas aí, às vezes, eu tô tão fixada nas coisas do trabalho que eu tô lá fazendo minha atividade física, deveria ser o meu momento de esquecer tudo, mas tô lá. Celular e pensando no amanhã e tal. Autocrítica. Não deveria ser o meu momento. É porque uma das coisas que faz com que a gente consiga realmente trazer saúde emocional é o estado de presença. Porque senão você continua sendo aquela pessoa que tá o dia todo andando pra lá e fazendo exercício. É. Na academia.
Entende? Então, quando você tá em estado de presença, você tá ali, ó, tá ouvindo o ar-condicionado, você tá ouvindo um barulho que de repente acontece lá fora, você tá ouvindo o que seu coração tá falando, você tá lembrando de um momento que te alegrou, que te chateou. Sim. Como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu vou fazer... Então, assim, você tá se ouvindo, você tá se oportunizando viver aquele estado de presença, que é o que muitos de nós estamos perdendo, né, no dia a dia. É Porque verdade. aí a gente tá fazendo agora aqui, mas já tá mandando mensagem ali, já tá fazendo isso, tá fazendo 5 coisas ao mesmo tempo, e chega no final do dia e fala o quê? Nossa, o dia hoje voou, não foi? É essa sensação. E isso da vida pessoal com profissional é engraçado, porque a área comercial, a gente sempre brinca, mas é verdade, a gente não para. Então, sempre tem evento, a rotina é sempre muito dinâmica, e às vezes eu tô lá no meu momento de lazer, e aí eu tô, por exemplo, com meu namorado, e aí eu tô lá, conversando e pensando e arquitetando, aí ele para assim e fala, amor, vamos dar um tempo pra gente parar pra assistir esse filme e tudo mais. E aí que eu me dou conta, realmente. A prioridade, quando eu falo pegar as duas, né? Você pega a profissional e une, você vai ver de tudo ali o que é mais importante, sabe? E você vai fazer uma autorreflexão mesmo, né? Será que meu filho é mais importante eu cuidar dele do que cuidar de mim? Eu vou estar me dando pela metade se eu cuidar dele primeiro. Então, assim, se eu cuidar de mim e tiver uma mãe legal, me sentindo bem, eu vou conseguir ser a melhor mãe, eu vou conseguir ser a melhor funcionária. Então, assim, acordar e falar, eu não vou começar mais a trabalhar 8 horas da manhã, eu vou acordar mais cedo e eu vou trabalhar 10, porque de 8 às 10 eu vou estar na academia, de 8 às 9. É começar a criar, ai, Pri, mas eu não posso fazer isso, então o que você pode fazer por você? Crie essa prioridade, sabe? E o resto vem, né? Então os boletos você vai conseguir pagar, você vai conseguir dar dando No final conta. sempre dá certo. Porque essa coisa da gente separar um do outro, a gente esquece um e foca no outro. Eu gosto muito da minha coordenadora, porque ela é assim, quando eu tô numa situação estressada, eu recorro a ela, óbvio. E aí ela fala assim, respira. E aí eu respiro. E ela tá certíssima, a gente tem que parar também, respirar. E as situações são complicadas, mas elas vão se resolver. Sim. Né? E aí, Pri, você estava falando desse sentimento de culpa clínica. Eu nunca atuei direto com a clínica, mas me lembrou o caso que foi bem desafiador para mim. Eu, como médica veterinária, tive que vivenciar uma situação de eutanásia com um cachorrinho da minha avó. Foi bastante recente. E aí foi bem difícil para mim, porque o profissional de medicina veterinária que fez a eutanásia do animal, eu tava lá, o cachorrinho, naquele momento delicado, né? E ele falava ao tempo todo pra mim, de profissional pra profissional, ele como se estivesse me julgando, sabe? Tipo, vai eutanasiar mesmo? Tem outros protocolos. E eu me senti tão culpada. De tipo, meu Deus, será que eu tô fazendo mesmo o meu papel? Não era meu animal, era o cachorrinho da minha avó. É claro que a gente tenta fazer de tudo, mas a gente sabe de situações e situações. Foi um caso mesmo de eutanasiar. Foi o que aconteceu, mas foi um caso que me pegou. Eu me senti muito mal. E aí fiquei com esse sentimento de culpa, assim, guardado, sabe? Isso acontece muito. Eu vivi um caso parecido também. Onde a pessoa tinha uma ideia, eram 2 veterinários, Sim. onde um falou, por mim não faz eutanásia, pro outro, claro que faz Eutanásia eutanásia. é sempre muito polêmico. Né? O tutor estava em dúvida. Acabou que não fez eutanásia. O cachorro tá vivo. Tá. Que bom, que bom. Mas aí vale o ponto assim. É claro que é de indivíduo para indivíduo, né? É muito pessoal. É muito pessoal. Não existe um protocolo, tem que agir assim, você tem que agir ali conforme realmente o Código de Ética Veterinário indica, né, que a gente haja. Mas assim, eu acho que eu já fiz uma eutanásia. Antes eu tinha 15 anos quando a gente em família decidiu fazer a eutanásia da nossa cachorra. Sim. Né? Eu fui uma das pessoas que falei, faz eutanásia, e aí eu acho que em conjunto, eu nem lembro direito, mas enfim, nós fizemos. Nós, como veterinários, a gente sabe até onde o animal tá de sofrimento. Então, depois que você passa por uma eutanásia, você consegue ser mais... Acho que você consegue trazer um pouco mais de consciência do peso que isso é. Então fica mais fácil decidir ou não. Porque hoje, eu nunca fiz uma eutanásia enquanto profissional, mas quando eu lembro do que eu senti depois que aconteceu a eutanásia... Exato, exatamente. Esse momento então hoje depois. eu consigo refletir. Porque o que pesa é o depois, não tem mais volta. E eu confesso, eu não teria feito eutanásia se eu tivesse tido um pouco mais de consciência naquela época. Mas tá tudo bem, eu não me culpo hoje. Não, tá tudo bem. Me trouxe muito ensinamento essa atitude. Mas vale a pena você sempre estar refletindo. Realmente é ou não é?
até onde não é, qual o peso que isso pode me trazer caso não ser. Enfim, trazer perguntas e questionamentos para te trazer segurança. O que me salvou nessa questão, que eu tava me sentindo muito culpada, foi porque, como eu sou do meio, eu tenho muitas amigas envolvidas, né, médicas veterinárias e tudo mais, e elas mesmas me tranquilizaram. Tipo, ela falava, Gabi, você fez o que tinha que ser feito, e não se culpe em relação a isso. É você ter a consciência de que você tá dando o seu melhor ali. Então, se você tiver em dúvida, meu pai sempre falou, se você tiver em dúvida, não faça. Então não faz. Verdade. Sabe? Pra tudo. Serve pra tudo. Pra tudo na vida. É verdade. Pri, eu te vejo muito no meio acadêmico. Durante a minha trajetória acadêmica, infelizmente, eu nunca tive a oportunidade de ter uma palestrante assim pra me orientar. E aí, você acredita que a educação emocional ela deveria fazer parte da formação universitária da medicina veterinária? Com certeza. Eu concordo. E assina embaixo, gente. A gente tem um treinamento que a gente fala o que você não aprendeu na faculdade, né? O que a faculdade não ensina. E a questão de saúde mental é uma das coisas que realmente a faculdade não ensina. Eu também não tive isso na faculdade. E hoje eu tenho um olhar totalmente voltado para isso. Eu vejo a necessidade e acredito que não muito longe, né? Num tempo não muito longe, com certeza vai... eu sinto também cada vez mais presente. Estou mais distante do meio acadêmico, mas eu vejo, né, os profissionais atuando, essa preocupação. Eu acho que pode ter surgido até pós-pandemia. Sim, porque a gente está vivendo um momento de transição muito grande, né? Essa coisa da pós-pandemia. Isso. E a tecnologia. A tecnologia influencia muito. Não sei quantos por cento, também muitos por cento. Verdade. Na questão de saúde mental. Então, assim, é um momento de transição, onde nós estamos nos adaptando, aprendendo, todos. Eu escuto muita gente da minha idade mais, falando, esse pessoal jovem não sabe, não tem. Então, assim, talvez as pessoas mais velhas falassem isso da gente quando a gente era mais jovem. Então, assim, sempre houve mudanças, sempre houve transformações de tempo, né? Claro que agora a gente está vivendo, em curto espaço de tempo, uma transição muito grande, onde está desafiando muito a gente em todos os quesitos, mas para os jovens agora que estão na faculdade, vai ser eu acredito que daqui para mais, desafios nas questões de saúde mental. Principalmente lidar com frustração. Lidar com frustração. Eu tava esses dias, eu tenho um filho de 4 anos, nós estávamos no médico e aí tinha um pequeno do lado também, lá no videogame. E o meu pequeno eu quero também. Eu falei, não, hoje não tem. E aí ele cresceu o olho pro celular do menino. Sim. E aí a gente fez amizade, fomos conversando, né, tal. E aí, qualquer coisa que ele mexia, aí eu falava, que carro legal. Parece com a Dodge. Ele, não, essa não é a Dodge tá aqui. Aí ele pulava, ele ia lá no outro jogo e achava a Dodge. Aí eu falava qualquer coisa, ele ia lá no outro jogo. É uma rapidez, uma facilidade tão grande. Aí eu tocava no assunto, ele achava um aplicativo. Eu tocava no assunto, ele achava um aplicativo. Então, assim, ali eu percebi nitidamente o quanto essa geração precisa de tudo pro agora. Com certeza. Eu tenho um irmão de 16 anos em casa, eu sei bem disso. Então, a gente consegue imaginar o quanto eles vão ter questões de... imediatismo. Né, exatamente. Então, é uma questão que, com o tempo, vão vir as soluções, né? Que vão trazendo mais aconchego pro coração. Mas é um momento de transição, sim. É um momento que mexe muito com as questões de saúde mental e que o pessoal jovem tem questões diferenciadas da galera que já se formou e da galera mais velha. Com certeza. São questões diferentes. E voltando para esse universo, né, pet vet, muitos profissionais, eles ainda se sentem muito sobrecarregados, mas eles têm dificuldade de admitir que estão sobrecarregados, né? Como é que a gente pode quebrar esse tabu de uma cultura mais de acolhimento, né, para esses profissionais? Já vem quebrando com o tempo, né? O pós-pandemia já trouxe isso, porque a questão do universo pet vet de saúde mental, ela já existe, sempre existiu. Só que depois da pandemia, ela deixou de ser um tabu para ser uma realidade. Então as pessoas conversam mais sobre isso. Então, entender que falar sobre questões, estou com um problema de saúde mental, estou vivendo alguma coisa que eu não estou sentindo, é real, é necessário, não é um ato de fraqueza. Pelo contrário, é um ato de coragem. Eu quero dar o meu melhor, mas eu não estou entendendo o que eu estou sentindo. Então procure alguém que conhece dentro da empresa, que se sinta seguro, né? Tipo, não fale com qualquer um, porque nem todo mundo vai estar ali receptivo, né? Nem todo mundo vai tentar te entender. Importante. Eu, assim, como psicanalista, como profissional da área,
Quando você não estiver se sentindo bem por qualquer questão que seja, que você perceba que sozinho não vai conseguir, procure um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, alguém que não vai te julgar, que está ali preparado para não te julgar e para trazer assim um pouquinho mais de organização ali, te ajudar a organizar o que está sentindo, né? E dali de repente com um psiquiatra ou não, e dali de repente falar, epa, faz sentido, né? E seguir a vida. Então acho que o primeiro passo é esse, sabe? E não tenho dinheiro, não tenho condições. Tem o CVV também, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que é 188. Esse número é importante, a gente sempre tá falando 188. Porque tem pessoas que às vezes mesmo assim, não vou no psicólogo, eu tenho vergonha de falar da minha vida, é uma questão financeira, não tenho tempo. Tem algumas desculpas, né? Porque tudo isso é desculpa, porque eu sempre aquilo brinco, que a gente falou das prioridades, dinheiro a gente arranja, né? Não, tempo a gente arranja, quando quer a gente dá conta. Então assim, não dá 24 horas, 188. E de repente lá ele consegue também trazer um pouco mais de ufa, que bom. Então, às vezes é importante buscar essa ajuda profissional mesmo. É sempre importante abrir a boca e pedir ajuda para quem for. Porque às vezes está no início e é tranquilo. Quando já passa um pouquinho mais de tempo, é mais difícil. Aí é mais difícil. E aí pode vir uma demissão, pode vir a perda de um relacionamento. Gatilhos, né? Pode vir gatilhos, podem vir várias situações que, tipo assim, poxa, se eu tivesse resolvido ali um pouquinho, eu teria me comportado de outra forma. Acabou que eu não cuidei e isso me trouxe consequências seríssimas e às vezes irreversíveis. De coisas que, de repente, não precisariam acontecer, né? Com certeza. E Pri, para quem tá nos ouvindo agora e que se identificou, né, com tudo isso que a gente falou aqui, fala pro pessoal, por onde começar? Qual seria o primeiro passo em direção a esse autocuidado? O primeiro passo é se amar. O primeiro passo se ame. Olhe para dentro de si, se pergunte, se conheça. Porque a maior dádiva que a gente tem na vida é de se conhecer. Quando você se conhece, você consegue saber o que você gosta, o que você não gosta, se tá bom, se não tá bom. Vai aparecer um emprego que é X. Não quero, obrigada, o melhor tá por vir, porque isso daí não me merece. Eu sei que eu valho mais, eu tô em busca. Então, assim, é uma questão mesmo de você entender qual é o seu valor nisso tudo, sabe? Então, a primeira coisa é se amar, é entender, saber o que você quer, né? Da onde você veio, aonde você está, para onde você quer chegar. Ai, Pri, nem sei. Então, se pergunte, anote no caderninho quais são os seus 3 pontos positivos, quais são os seus 3 pontos a melhorar. Então, assim, são perguntas que a gente faz, às vezes, em treinamento, o pessoal fica, vixe Maria, e agora? É verdade, na minha entrevista teve. Dá um negócio, tipo assim, eu não sei quais são os meus pontos positivos. Ponto a melhorar, nem tenho, mentira, né? Sempre tem, gente, sempre tem. Sempre tem. Então, é se conhecer. Às vezes a gente conhece mais de alguém que a gente gosta, né? Um ator, um artista, um cantor, do que a gente mesmo. Então, a gente precisa se conhecer, saber quais são as nossas dores. Quando alguém taca pedra, você falar isso mesmo. Ou não sair ofendido. Quando a gente sai ofendido é porque acertou, a pedra acertou. Né? Então é bom a gente se conhecer. A gente se amar e se conhecer é o primeiro ponto. O segundo ponto é se alimentar bem. Ai, como é que eu faço isso? Gente, marmitinha, prepara comida em casa, bota ali. Não tem. Então, já que vai comprar, compre naquele lugar que é mais saudável. A atividade física, seja qual for, né? Tá aqui no trabalho, eu passo o dia todo sentado. Levanta de tempo em tempo, bota pra despertar o celular, faz 10 agachamentozinhos, dá uma volta, vai até o banheiro, bebe água, vai mentalizando coisas boas. Isso tudo é uma forma de autocuidado, né? Pequenas coisas simples. Pequenas coisas simples. Não precisa você começar, gente. Não faço nenhuma atividade, preciso agora fazer um crossfit. Não. Vai aos poucos, o importante é fazer. Depois você cria o hábito. E isso não é pro outro, é pra você. Exato. Então, Pri, 10 agachamentos, Deus me livre. Então não faz agachamento. Faz apoio. Coisa, Faz senta. Faz apoio. Sei lá, né? Tem gente que prefere, eu sou mais hard, né? Faz o que te fizer bem. Agora, procure fazer. Não deixe de fazer. Não deixe de fazer. E isso ajuda no cuidado de saúde mental. Isso é fundamental. Por isso daí é coisa física, isso não tem nada a ver com saúde mental, isso tá tudo, tá relacionado total, né? O tempo que a gente se dedica se alimentando bem, você fala, caraca, hoje eu tô comendo uma salada legal, você tá mandando pontos positivos. E a nossa saúde mental tem tudo a ver com nossa saúde física. Então, as doenças que a gente também vai adquirindo no meio do caminho, frutos de muitas questões de saúde mental. Então, como é que tá, né? E tentar viver em paz. Como é que tá a sua relação com a sua família? Como é que tá a sua relação com o seu pai, com a sua mãe, principalmente? Como é que você tem tratado as pessoas que te deram a vida? Né?
Então são coisas simples mesmo, sabe? Não tem nada milagroso. Gente, que dificulta tudo. Valorize a sua mãe, valorize seu pai, valorize quem você é, respeite as mulheres, respeite os mais idosos, se sinta pertencente aonde você tá, sabe? São princípios básicos, assim, da vida que traz uma luz totalmente diferenciada do que... muitas coisas que às vezes o pessoal fala e a gente começa a falar, eu não consigo fazer o que fulaninha faz. E a gente meio que tenta se comparar. Então, o que é saudável e simples pra mim não necessariamente vai ser o saudável e simples pra você. Então, é uma questão de conexão com você mesmo. Estar bem com a minha mãe me faz estar bem aqui com você. Se eu não estiver bem com a minha mãe, meu Deus, é igual o pessoal brinca, né? Sim. Se a minha casa estiver bagunçada, eu me sinto toda bagunçada. Exato, eu também então, sou são assim. conexões que a gente traz. Então, quando a gente tá bem com o nosso corpo, cuidando da gente, seja se alimentando, fazendo atividade física, se a gente tá bem com a nossa primeira casa lá, né, com os pais, a vida tende a ter uma outra leveza, outro ritmo. A gente consegue levar nesse turbilhão de informações que o mundo dá pra gente, a gente segue a vida com mais calma, com mais tranquilidade. Perfeito. Eu queria que nesse momento, antes de a gente encerrar, se você deixasse uma mensagem pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Sim, show de bola. Bom, vamos lá. A primeira coisa é você reconhecer o seu valor, você reconhecer a sua importância dentro desse projeto, desse propósito que você criou lá na frente. Eu resolvi ser médica veterinária por isso. Então siga. Você se formou com aquele propósito ainda, siga esse propósito, não desista, né? Não desanime. Pedras irão aparecer no meio do caminho, mas é para te dar uma visão de longo alcance, para você ver ainda onde você pode alcançar. Então, é simples, se ame. Ame os seus, né? Ame sua família, esteja com eles, seja um bom pai, bom filho, Isso traz mais leveza para o seu processo, né? Cuide da sua saúde física e mental, procure ajuda quando não estiver bem, porque isso não é um sinal de fraqueza, é um sinal de coragem. Então, é isso. E a Vetmenton tá com você nesse propósito. Então, o que precisar, a Vetmenton tá aqui para te ajudar. É um dos canais onde você pode pedir ajuda também. Pri, então, que conversa necessária que a gente teve hoje. Eu agradeço muito o seu contato. Fala pra gente, quem precisa da Vetmenton, onde é que a gente te encontra? Pronto, pode encontrar no YouTube. Perfeito. Ou no Instagram. Vetmenton _Priscila Pinto. Lá a gente tem várias informações com relação ao nosso trabalho, né? A Vetmenton, ela tá levando sempre a saúde mental em formas de treinamentos, de palestras, que legal, né? Rodas de conversa. E você então, é sempre assim, muito acessível, né? A gente tá com algo bem interessante agora, né? Que é a implementação da NR1. Todas as empresas, vale a pena os empresários do setor Pet Vet se ligarem, né? Porque é uma lei, né? Já está em vigor. É importante. Exatamente. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser tirar, pode entrar em contato com a gente, que a gente está aqui à toda disposição. Perfeito. Pessoal, não deixem de procurar, né? Essa doutora incrível que a gente tem totalmente à nossa disponibilidade, exclusiva da medicina veterinária. A gente tem que aproveitar muito, Priscila. Pessoal, e esse foi mais um episódio, né? Aqui do Pod Petcast, da nossa Amoedo Distribuidora. Te espero nos próximos episódios. Até mais!